E o tema do programa Você Melhor de hoje é um tema bem bacana, que é a linguagem do corpo. E para falar sobre a linguagem do corpo, a nossa convidada especial, que já esteve aqui conosco numa outra oportunidade, é a Nair Scarabellin, terapeuta, reikiana, psicoterapeuta, e conhece muito sobre a linguagem do corpo, que vai hoje compartilhar aqui com cada um de nós. Seja bem-vinda, Nair. Obrigada e boa tarde a você, Lucas, e a todos. Muito bem. Então, começando já a falar da linguagem do corpo, né? Qual linguagem é essa, né? De que forma o corpo fala com cada um de nós? É uma linguagem simbólica? É uma linguagem que traz sinais? É a linguagem de Libras? Que linguagem do corpo é essa? Não, é uma linguagem muito especial. Essa linguagem é a linguagem das nossas doenças, né? Quando você está doente, o corpo está nos transmitindo uma linguagem, uma mensagem dizendo que você não está bem, que aquele órgão do seu corpo não está bem. E por que aquele órgão do seu corpo não está bem? Então, é essa a linguagem do corpo. O corpo se comunica de certa forma, ou ele nos apresenta um mapa através das nossas doenças, é isso? Exatamente, porque, sabe, a doença, ela sempre foi um mistério, né? Diante do qual todos nós somos grandes, temos grandes sonhos, nós temos nossas ambições, todos os nossos vontades, sonhos, né? nossas vontades. Porém, o que acontece? De repente aparece uma doença. Nosso corpo está aí, doente, meu Deus, e agora? E meus sonhos? O que vai ser de mim? No meio do caminho, né? Exatamente. O que vai acontecer? Parece que tudo isso vai ficando nublado, nossa vida vai ficando nublada, vai ficando cinza. Mas por quê? Porque nós estamos com aquela doença. Porém, se nós voltarmos para nós mesmos, nós vamos entender o porquê que nós estamos doentes, o que foi que aconteceu conosco. Então, o ser humano, na realidade, devido a essa densidade mental toda que limitou nossa consciência, ela estabeleceu várias dimensões. Então, são 3 dimensões. O comprimento, né? O comprimento, a largura e a altura, certo? E só que ele não considerou essa outra dimensão mental que possui na 4ª dimensão, que ela é a percepção extrasensorial. Então, essa percepção que você fala, essa 4ª dimensão, estaria relacionado muito à nossa mente, é isso? Exatamente, é nossa extrasensorial que vai guiar para a nossa dimensão da nossa mente, para sabermos o que realmente está acontecendo conosco, com o nosso corpo, e a gente vai começar a falar com o nosso corpo, entender o nosso corpo, entender nossas doenças. Então, as pessoas falam assim, eu estou velho, aconteceu um acidente. Gente, o tempo não é responsável pelas nossas doenças, não é o tempo. E também a fatalidade, ela não existe. Tudo depende do nosso próprio mundo interior. O que nós geramos nesta vida e o que o nosso inconsciente, o que ele acha conveniente. Então, é isso, nosso pensamento. Sabe, nós temos que entender uma coisa, tudo pode ser programado. A nossa mente programa tudo. Então, nós podemos programar o que nós quisermos, né? Depende se a gente vai conseguir acreditar que tudo é reflexo de nós mesmos. Isso da programação, né, que você está falando da nossa mente, tem vários estudos hoje, mas eu vou trazer aqui para a gente refletir juntos, de trás para frente, né? Então, vamos pegar o ponto que você trouxe, que a doença, ela surge no sentido de nos mostrar algo, né? Que é como o nosso corpo fala dessa linguagem. Isso. Então, de certa forma, e aí você me corrija se eu estiver equivocado. Então, quando a doença se apresenta já no corpo físico, somatizada, por um reflexo do nosso pensamento, da nossa mente, esse reflexo sintomático da doença, de alguma forma, já foi uma programação que a nossa mente fez, sem que nós tivéssemos a consciência do que estávamos fazendo. É por esse caminho? Também, porque, veja bem, às vezes a gente sente algum desconforto com alguém, com alguma pessoa, a gente tem sentimentos de raiva, de medo,
todos esses sentimentos ruins que nos trazem o lado negativo, isso vai gerando em nosso organismo uma mágoa profunda, né? Aquela coisa ruim que nós sentimos. Então, isso vai gerando uma doença. Porém, antes, se nós tivéssemos a consciência disso tudo, o que nós poderíamos pensar e fazer? Epa, esse sentimento não é bom, é melhor eu ressignificar, é melhor procurar uma terapia, para eu verificar o que está acontecendo comigo. Nesse momento, nós poderemos buscar a nossa própria cura. Cada um de nós buscarmos a nossa própria cura. Porém, a gente sabe que a gente não é assim, gente, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar que o amor, ele ultrapassa as barreiras do medo. O medo, ele nos limita, ele limita o nosso dia a dia, ele limita a nossa saúde. E o que está acontecendo hoje em dia, a gente sabe que as pessoas estão com medo, né? E o medo realmente está provocando muitas doenças, muitas enfermidades no corpo, está somatizando no corpo das pessoas. As pessoas estão realmente ficando doentes por causa do medo. E o medo o que é? O medo é uma sensibilidade que as pessoas estão tendo a tudo que está acontecendo, né? E está fazendo com que as pessoas fujam da vida, fujam do amor, umas pessoas fujam das outras. Por quê? Porque elas estão com medo de se socializarem, né? Não querem socializar-se. Por quê? Porque estão com medo de pegar isso, fazer aquilo, enfim, uma série de coisas que a gente aqui não vai entrar nessa, né? Sim. Nessa vibe, porque pode dar problema. Eu quis até colocar isso da programação, né, indo de trás para frente, porque a gente já vê um reflexo da doença, um Sim. resultado dessa programação inconsciente. Isso. Então, de certa forma, né, você colocou muito bem essa questão da programação da mente, do acreditar. Se a gente passa a ter um pouquinho mais de consciência de como a nossa mente funciona e como ela pode nos influenciar, principalmente no corpo, que a gente já viu o resultado Sim. que é a doença, então, entendendo isso, ficaria mais fácil programar coisas mais saudáveis. Exatamente, certo? Exatamente. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que as pessoas têm que fazer, programar coisas saudáveis. Porque é assim, o nosso planeta, pelas necessidades naturais, né, como foi criado, foi registrado no ser humano determinados movimentos corporais, expressões faciais e sons específicos que se tornaram a comunicação universal, né? Cada um tem a sua comunicação, nós, seres humanos, temos a nossa comunicação. De formação do ser humano. Exatamente. Né? Então, da mesma forma, existe a comunicação do universo mente-corpo, mas que foi eliminado, né, por uma série de motivos, tá? Foi eliminado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar mais atenção ao nosso corpo, né? E, às vezes, olha só como é interessante, a gente passa por determinados momentos na nossa vida que a saúde se altera, né? Quase que inexplicavelmente nós ficamos assim, em turbulência, a gente fica com problemas sérios, aí a gente passa, de repente, todos aqueles problemas vão embora, a gente resolve aqueles problemas, resolvemos. Porém, de repente, começa a aparecer um certo mal-estar, uma certa dor de cabeça, problemas até no rim, enfim, algumas coisinhas começam a aparecer. Por que acontece? Né? Às vezes até o fígado, né? A gente come alguma coisa, não me caiu bem essa comida. Então, o que é que está acontecendo? Isso são mensagens que o nosso inconsciente, do nosso corpo, eles estão mandando para nós, conscientemente, para nós verificarmos quais foram as emoções que causaram isso. Então, quando a gente lida com essas emoções, ou começa a entrar em alguma situação que o nosso organismo passa a produzir hormônios específicos, é como se o nosso cérebro mandasse para o nosso sistema nervoso disparasse para o nosso corpo
e aí, dependendo da emoção, vai somatizar num pedacinho diferente. Exatamente. Então vai ter uma mensagem que vai ser colocada e ela vai parar num órgão, num sistema diferente. Exatamente. Porque, assim, é dessa maneira que a nossa mente, né, interna, ela diz para nós resolvermos os nossos problemas, sejam eles de ordem familiar, amorosa, profissional, que ficaram guardados lá no coração, né, lá naqueles nossos sentimentos, que gerou mágoa, que gerou orgulho ferido, que gerou frustração, que gerou tanta coisa ruim. E aí? Porque essas coisas todas, elas não foram coisas que nós gostaríamos que tivesse acontecido, né? Foram coisas que aconteceram independente da nossa vontade, mas que ficaram, que nos magoaram, que gerou ressentimentos em nós. Então, o que acontece? Nós vamos ficar com raiva, né? A gente fica com raiva de ter passado por aquela situação e isso vai gerar uma doença no nosso corpo. De alguma forma, né, essas reações que você trouxe, a raiva, o medo, até mesmo um trauma, né, poderia entrar aqui. Sim. Surge também por uma contrariedade da vida, de certa forma, porque quando a gente é colocado em uma situação e aquela situação nos contraria nossas expectativas, os nossos desejos, elas se transformam nesses sentimentos? Sim, sim, porque sempre gera um sentimento negativo, sentimento de orgulho ferido, de frustração, né? Então, o nosso inconsciente, ele não pode ser enganado. Ele não é enganado. A gente tenta falar assim, não, eu estou bem, mas o nosso inconsciente sabe e ele não é enganado, pois ele sabe exatamente o que você pensa constantemente. E por isso ele manda respostas e sinais o dia inteiro. Então, assim, a nossa mente é o ponto de partida da nossa saúde e o nosso pensamento é o nosso leme, Então, as emoções negativas, gente, são projetadas em forma de doenças. E essa somatização toda acontece a curto e a longo prazo. E os sentimentos de infelicidade, desgosto, raiva, mágoa, ressentimentos arrastados por muito, muito tempo, que ficam guardados em nós, eles dão origem a doenças graves. Sim, só para exemplificar, né, uma doença assim nesse sentido de curto prazo que é muito muito conhecida e até um tempo atrás os próprios médicos diagnosticavam, né, com o lado emocional junto, por exemplo, uma gastrite nervosa, né? A pessoa passou por um nervoso, por um estresse muito alto, instantaneamente ou no dia seguinte ela já tem um desconforto, ou tinha um desconforto ali no estômago, uma queimação, uma azia, que poderia desenvolver uma gastrite. Então, isso é de curto prazo, ou uma dor de cabeça, né? Sim. Essa de longo prazo, a gente poderia traduzir, por exemplo, numa complicação mais séria, como um câncer, alguma outra doença mais crônica, né? Que ficou sendo ali alimentada durante muito tempo, e aí uma hora o corpo, ele transformou realmente numa doença mais séria, mais grave. Sim, exatamente. Agora, assim, como que a gente poderia fazer? Né? Nós podemos nos conhecer através dos nossos hemisférios. Né? Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Né? E então, quando um desses hemisférios ele predomina, o indivíduo ele passa a ter deficiência de aprendizado, né? Ele não consegue aprender, dificuldades em se comunicar, conflitos internos, né? Sem explicações, porque às vezes não tem aquela explicação razoável. Ele pode ter medo desordenados, uma série de medos desordenados e uma série de problemas emocionais que podem levá-lo a gerar umas doenças mesmo, ou procurar até nas drogas o alívio desses sentimentos e de todas essas deficiências que ele tem, né? Enfim, agora, na antiguidade, vamos voltar um pouquinho ao tempo, tentar entender como é que é isso. Na antiguidade, a medicina egípcia, porque tudo isso vem da medicina egípcia, né? A principal fonte, digamos assim, da linguagem do corpo, exatamente, medicina egípcia.
E também dos chineses, chineses. os orientais, os chineses e os tibetanos, tá? Legal. Eles analisavam essas doenças, né, estabelecendo as linhas imaginárias sobre o nosso corpo. Eles foram sendo assim, as linhas foram sendo traçadas e elas foram sendo traçadas conforme as observações sobre os efeitos que ocorriam na anatomia e fisiologia da pessoa, do ser humano ali, né? E aí, para que esses mundos de terceira dimensão, que nós somos o nosso, fossem criados, a hierarquia divina, né, do universo, ele manifestou dois aspectos opostos, mas que são complementares. É o negativo e o positivo. Como o próprio cérebro, né, que você citou, dos dois hemisférios, né? Então, Exato. a percepção da realidade humana se dá nessas polaridades, né, como você está trazendo aqui o conhecimento dos egípcios, dos orientais, né, dos povos mais antigos, né? Era a forma deles enxergar o mundo muito clara, né? Dia, noite, negativo, positivo, é dualidade, né? Pela dualidade, né? masculino, feminino. Exatamente. Então, assim, os chineses, eles chamaram esses dois processos de Yin e Yang, né? Então, essas duas expressões elas se atraem continuamente, gente. E onde se deriva a criação de todas as coisas do universo, desta dimensão, bem entendido, porque existem outras dimensões também, né? Então, assim, é possível, sim, é possível analisar a situação familiar, profissional, amorosa de uma pessoa apenas conhecendo suas doenças. Isso é legal, e eu quero fazer uma pergunta, né? Então, olhando para o indivíduo, ou para nós mesmos, né? Para quem está ouvindo, para quem está assistindo, e pode ser que a pessoa tenha, neste momento, alguma doença ou alguma dor específica, ela pode, ela por si mesma, fazer essa leitura, ou é importante a ajuda de um profissional que conhece a linguagem do corpo para fazer essa leitura, né? Não, é sempre bom ela ter a ajuda de um profissional, né? Por quê? Porque o profissional vai verificar o que está acontecendo com ela. Ela, estou com problema sei lá, no fígado, no intestino, enfim. Isso tudo é analisado e também analisado em um conjunto uma série de coisas, não é só assim. Então, sempre é bom procurar ajuda, certo? Lógico, procurar ajuda de médicos, isso sem dúvida nenhuma. E ajuda também de terapeutas, sim, por que não? Só reforçando isso que a Nair falou, né? Tanto este assunto quanto os outros que nós trazemos aqui no programa, é sempre bom frisar, porque jamais, né, impede a busca pelo médico, pelo contrário, né? Nós estimulamos que você busque o seu médico, que faça o seu diagnóstico, os seus exames, tome os seus medicamentos, né? Aqui relaciona-se a uma outra possibilidade de complemento daquilo que já está sendo feito. Exatamente. Até para que a pessoa em casa não tome alguma atitude, alguma medida que vai piorar a situação dela. Então, aqui está entrando como um recurso para que traga mais conhecimento, e até o final que a Nair vai mostrando alguns pontos importantes para ajudar nessa modificação. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, voltando também no passado, contando a história, como surgiu, que isso daí eu acho muito interessante, né, nessa primeira visão. Hermes Trismegisto, ele foi o pai da medicina, né? E ele ensinou que o lado esquerdo do garfo dele, ele tinha um caduceu. Então, ele determinou que o lado esquerdo do caduceu, ele simbolizava o hemisfério esquerdo do cérebro, ou o masculino, que é o yang, tá? E o lado direito do garfo dele, do caduceu dele, simbolizava o hemisfério direito cerebral, que é o feminino e é o yin. E a haste central simbolizava a coluna vertebral, onde se alinham os chakras no plano etérico, astral e físico, né? Então, assim, pela medicina egípcia, nós sabemos que todo o lado esquerdo do corpo, dentro e fora, quando ele está doente, quando está ferido também, significa que a pessoa, seja homem, seja mulher, está em conflito consciente ou inconscientemente contra algum homem que tenha poder emocional ou financeiro sobre ela.
tá? E agora, do mesmo lado, da mesma coisa, o lado direito. No lado direito do corpo, ele dentro ou fora, doente ou ferido, significa que a pessoa, homem ou mulher, está em conflito consciente ou inconsciente também contra uma mulher que tem poder emocional ou financeiro sobre ela. Então, esse já é um primeiro mapeamento, né? Então, você vai, Sim. digamos assim, dividir a pessoa, né? Almir. Simbolicamente, né? Em duas, e ali você vai fazer a avaliação mediante aquilo que a pessoa te apresenta de sintomas ou de doença. Exatamente. Depois, você vai identificar o órgão, a localidade, para entender um pouquinho mais específico, né? Vai montando o quebra-cabeça, esse mapeamento todo da pessoa, né? Exatamente, exatamente. É muito importante, né? Desculpa só te atrapalhar mais um pouquinho. Quando a pessoa vai passar, né, por um atendimento do qual o terapeuta, que nem a Nair, faz a linguagem do corpo para entender, né, aonde é que está o probleminha ali, digamos assim, né? Que a pessoa realmente, ela se expressa onde está, olha, eu tenho isso aqui, já tive esse histórico de doença em tal lugar, né? Então é uma anamnese que é feita, né? Não é um processo mágico, místico, né? Vai basear-se em cima daquilo que a pessoa apresenta de sintomas e relatos, né? Exatamente. Então, a pessoa vem, chega e fala, estou com problema assim, tal, tal. Então, a gente vai fazer todo aquele mapeamento e verificar o que é que está acontecendo com ela. Ela está com problema do lado direito, os órgãos do lado direito, os órgãos do lado esquerdo, enfim, tá? Então, assim, quando a gente adoece, quando a gente se fere do lado esquerdo do corpo, é porque nós estamos inconscientemente identificando em algum homem, veja bem, em algum homem dos nossos próprios conflitos de caráter, tá? E sentindo nele, assim, um poder, que às vezes esse homem não tem esse poder enorme, mas nós é que estamos dando a ele esse poder, né? Nós estamos transmitindo a ele esse poder. Na verdade, somos nós, então, nós transferimos para esse homem aquilo que nós nem sabemos que nós carregamos. Seria uma projeção. Está lá no fundo da nossa alma, ou seja, são erros do nosso caráter e ressentimento inconsciente, gente, primeiramente, contra o nosso pai, né? Que é uma figura masculina predominante. A primeira referência, né? É o pai e mãe, né? Exatamente. E daí também, quando nós nos ferimos do lado direito, né? Do lado direito do corpo, devido à nossa projeção, e contra uma mulher, e nós transferimos, né? Sem ter a consciência disso, a raiva, a mágoa, a frustração, o ressentimento que nós guardamos lá desde nossa primeira infância contra a nossa mãe. Olha que interessante. Sim. Isso vai seguindo para a vida inteira, para a nossa vida. E se a gente não resolver o probleminha lá com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente vai fazendo essas transferências, sim, contra chefes, contra marido, mulher, filhos, enfim, vizinhos, tios. E aí vai pela vida fora, até a gente poder resolver tudo isso. De alguma forma, o nosso inconsciente está projetando mesmo no outro, até para que a gente consiga enxergar, né? Sim, exatamente. E aí vai surgindo de novo esses sintomas, exatamente. Né? Então, a linguagem do corpo ela é interessante, né, para quem está acompanhando aqui, para nos trazer essa consciência, né, para nos trazer realmente por onde eu começo a olhar, né? Olha, não está legal alguma coisa. E os reflexos disso já estão chegando no corpo. Porque enquanto ainda fica, né, no mundo da nossa mente, das emoções, sem ter um sintoma físico, a maioria de nós, né, e me incluo nisso também, acaba não dando devido valor para essas emoções e pensamentos, até que chega no corpinho, né? Que aí tem dor, tem incômodo, já não toma remédio de monte, não sabe o que faz, nada resolve. Aí a pessoa fala, puxa, alguma coisa não está legal, então deixa eu realmente agora ouvir aquilo que o meu corpo está dizendo, deixa eu ouvir o que a minha mente já estava dizendo há muito tempo, e eu não dei bola, exatamente, né? Exatamente. Olha, um exemplo, né? Por exemplo, o fígado. Às vezes a gente tem um problema no fígado, e o fígado está localizado onde? No lado direito do nosso corpo, né? E ele representa a nossa mãe, né? Porque os problemas nele, o que são?
mau humor. Quando a gente está de mau humor, a raiva contida, críticas, nervosismo, secreto contra mulheres difíceis ou ausentes que se espelham nossa mãe. Agora, se o problema for no baço, o baço, nós sabemos que fica do lado esquerdo do nosso corpo. O que ele representa? Ele representa a raiva, ressentimento contra homens que são ausentes, né? Dominantes e austeros, assim como foram nossos pais, geralmente, né? Sim. Então, assim, nós temos que entender que esses são problemas que podem surgir na nossa vida e nós temos que identificar. Olha, estou com problema em tal órgão, ou caí, machuquei o lado direito, machuquei o lado esquerdo. Enfim, a gente tem que entender como que é que isso se dá. O lado esquerdo e o lado direito. Um é feminino e o outro é masculino. Estou aqui quebrei minha mão direita, né? Quebrei minha mão direita, o dedo da mão direita. O que significa? Então, tudo isso, a linguagem do corpo, ela vai mostrando. Uhum. E fazendo essa relação, né, que você trouxe, quebrei o dedo, ou alguma coisa no braço, do fígado, né? Uhum. Como que surge o processo de associação de uma doença a determinado órgão, a determinada localidade do nosso corpo? Seria pela função que o órgão faz com relação às emoções? Tem algo similar? Também. Da onde que chega esse ponto de encontro, né? Por exemplo, o que você falou, né? Claro que da medicina egípcia, enfim, Sim. mas o fígado, determinadas raivas ficam ali, né? O dedo quebrou, tal. Sim. Como que chega um pouquinho, só para elucidar mais sobre essa questão? Como eu falei, o nosso corpo é dividido em lado esquerdo e lado direito. Então, nossos órgãos que estão do lado direito, eles são relacionados com a parte feminina. Okay. E o lado esquerdo com a parte masculina. Porém, assim, o nosso fígado, ele está do lado direito. É um exemplo, né? Como eu já dei o exemplo, o direito. E às vezes, quando a gente está com raiva, a gente está com mau humor, aquelas críticas contra as pessoas, e nós só apresentamos um problema no fígado. Tem tanta gente, né, que tem problema no fígado, e tal. Nós temos que pensar, analisar, verificar o que realmente está acontecendo com a gente. Por quê? De repente, nós vamos descobrir que a gente ficou com raiva lá no passado da nossa mãe. Aí, agora, nós temos alguém perto de nós, que pode ser até o marido, a esposa, ou chefe, ou vizinha, ou tia, ou alguma mulher que realmente ela tem uma certa ascendência sobre nós, que está nos deixando com raiva, com mágoa, que está nos deixando de mau humor. O que nós temos que fazer? Analisar. Nos autoanalisar, mas por que eu estou assim? Por que meu fígado está falando comigo, está dizendo assim, eu não estou bem aqui? Analisa, se autoanalisa e verifica que mulher está me deixando com esse problema no meu fígado. Que mulher? Agora, do fígado, né? E seguindo mais um pouquinho, né, nessa linha de raciocínio. Vamos supor que ainda do lado direito, mas o desconforto ou a doença, enfim, o acidente, seja na perna e não no fígado. Muda o teor das emoções envolvidas ou ainda assim é a mesma questão? É a mesma questão, a Então, questão temos a mulher, do lado da mulher, feminino, né? Exatamente. Por exemplo, problema de joelho, né? Às vezes, isso daí, eu tô com problema no joelho direito, tal, ou esquerdo. O joelho, geralmente, é uma pessoa que não consegue se curvar diante da vida ou diante de alguém. A pessoa, ela é muito, assim, fechada, muito crítica, né? E ela está com problema no joelho direito. Que mulher que você está sendo crítica? Que mulher? Analise. Eu não gosto daquela pessoa. Enfim,
Cada um vai ter que se Sim. analisar, né? Se é mãe, se é tia, se Então, é aí é que vai chefe. montando o quebra-cabecinha, né? Então, lado direito, então, Exatamente. dependendo do lugar, vamos identificar o que esse lugar nos traz de mensagem, que você trouxe do joelho, é diferente um pouco do fígado, sim, né? sim. E aí vai montando esse Sempre você quebra-cabeça vai montando o quebra-cabeça para também. conseguir ter uma imagem mais clara do que pode estar acontecendo Porque naquele indivíduo, não né? é só isso. Hoje a gente deu uma Ok. pincelada, porque, gente, é muita coisa, porque cada órgão Representa algo representa alguma específico. coisa específica. Por exemplo, uma quebradura é o quê? É outra coisa. Também se tem o lado direito, o lado esquerdo, enfim, tudo tem uma explicação correta. É impressionante. O nosso corpo ele fala com a gente o dia inteiro. Só que a gente, lógico, a gente não, né? A gente tem tanta coisa para fazer, tantas atividades que a gente acaba não ouvindo. E seria muito interessante a gente parar, pensar, falar, meu Deus, o que meu corpinho está falando comigo hoje? Sem dúvida. Né? O que eu estou com essa dor? Ai, olha, meu dedo, aconteceu isso, ou a minha perna, ou a comida que eu comi não está me fazendo bem, ou hoje não sei porquê, estou com dor de cabeça. O que está acontecendo? Para, pensa, se autoanalisa o que é que está acontecendo, o que as minhas emoções e meu corpo está me falando. Muito bem. Hoje, por exemplo, né, tem a neurociência, Sim. Tem estudos, né, envolvidos até da medicina, já entendendo a ligação de órgãos com determinadas emoções. Sim. Mas isso que a Nair está trazendo aqui, ela já está mostrando, né, desde lá de trás, que a observação do corpo sempre foi algo muito natural e importante. Sim. Né? Hoje, nós, de alguma forma, acabamos nos desconectando um pouquinho de nós mesmos, né? Ao ponto da gente levar o corpo e as nossas emoções num estado extremo de estresse e não dar ouvido aos sinais que eles estão nos mostrando, Exatamente. né? Mas é um conhecimento de uma sabedoria muito antiga, né? Que hoje está sendo feita uma releitura através deste nome, Linguagem do Corpo, né? Aqui que a Nair está compartilhando conosco, para trazer realmente essa consciência de novo para nós, porque o nosso corpo ele tem essa consciência. Nós é que nos distraímos na vida, né? Observando outras coisas e não ligando para nós mesmos, né? Exatamente, gente. E é exatamente isso que hoje em dia muitos estudos, né, vêm nos trazendo. E isso daí é muito importante, porque a gente, ao invés de a gente se voltar para dentro de nós, para nos conhecermos, a gente foi para fora. Né? Nós fomos para fora, para saber o outro, para saber isso, e nós esquecemos de nos analisar, de sabermos, de conversarmos com a gente mesmo, conversar com o nosso corpo, com o nosso interior, para perguntar o que é que está acontecendo, o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu tenho problema com meu pai, com a minha mãe lá do passado. Sim, temos, todo mundo tem. Mas, gente, problemas com pai e com mãe, nós temos que entender que eles também são seres humanos. Que o que eles fizeram foi aquilo que estava ao alcance deles. Ninguém aqui está para julgar pai e mãe, jamais. Porque a gente tem que abençoar e agradecer aos nossos pais pelo que eles fizeram a nós. E pelos que ainda têm pai e mãe, pelo que eles nos fazem. Porque foi o que estava no alcance da mão deles fazem para nós. Sim. Né? Agora, se nós ficamos com algum trauma de alguma coisa, lá no passado, quando nós éramos criancinhas, e que isso está gerando algum desconforto ou mesmo uma doença aqui no presente, então sempre é bom procurar uma terapia, sempre é bom procurar ajuda médica. Enfim, isso nós temos que fazer para poder aliviar todos esses problemas que nós, porventura, tenhamos atualmente. Você falou de pai e mãe, né? A questão também, às vezes, de fazer essa leitura, né, de questões que acontecem a respeito de situações familiares, né? Sim. E é muito comum, né? Eu trabalho com a constelação familiar, enfim, a gente identificar em algumas famílias padrões de doenças que se repetem de geração para geração. Exatamente. Né? É muito comum isso. Às vezes você vê
Tem 3, 4 gerações desenvolvendo o mesmo tipo de doença, né? É algo assim incrível, se não fosse triste. Mas Mas é isso mesmo, acontece, né? acontece. Mas é isso mesmo. Mas por quê? Por quê? Porque é um padrão que não foi resolvido por nenhuma geração ainda, Veja, né? O corpo né? está falando há 4 gerações, né? O que tá, olha, não está Exato. legal isso aqui, não está legal, né? Vai E aí passando. vai passando para filho, para neto, para bisneto, e aí até que chega um dia, uma chamada ovelha negra, né? Que a gente fala, essa aí é a ovelha negra da família, pelo amor de Deus. Mas a ovelha negra, ela é aquela pessoa que vai buscar a cura da família inteira. Vai Olha quebrar só esse que padrão, né? responsabilidade, e é verdade, tá? Ela quebra o padrão mesmo. E através dessa pessoa, às vezes, vem a cura da família toda. E Isso. através também de constelação familiar, que é excelente para a gente verificar tudo isso, né? Sim. De todos esses padrões aí também. Então vamos pensar agora aqui, né? A pessoa está lá ouvindo, está assistindo, e ela provavelmente já se identificou com algumas questões, tanto do lado esquerdo, do lado direito, em determinados órgãos, né? As suas doenças, ela já conseguiu fazer essa leitura, mas ela gostaria de ter um atendimento específico sobre isso, né? Para realmente ter a visão de um profissional e depois, na medida seguinte, ter algo para ajudar naquilo que está sendo Sim, feito, né? Então, sim. quando a pessoa chega para a Nair, ou quando ela for realmente ter um atendimento, né? Como que a Nair vai dar essa tratativa ao indivíduo que está chegando ali com as suas questões, com aquilo que foi identificado? Sim. Então, primeiramente, nós vamos conversar, ela vai falar comigo tudo que está acontecendo. Eu estou com esse problema, tal. E nós vamos tentar analisar e fazer com que ela se autoanalise, verificando qual é o problema que está gerando isso, as emoções. Também nós vamos passar por uma terapia Reiki. O Reiki também, gente, o Reiki também é excelente, porque além de tudo é uma aplicação de energia fantástica. E a gente faz com que as pessoas, porque veja bem, as pessoas têm que se autoanalisar. Então a gente faz com que a pessoa se autoanalise o que é que aquele corpo, aquelas emoções estão falando com ela. Olha, o que foi que aconteceu lá no passado ou aqui? Você teve algum problema com alguém, com algum homem, com alguma mulher? O que está acontecendo com o seu lado direito, seu lado esquerdo? Enfim, ela vai se autoanalisar. Então, primeiro a pessoa traz, né, as questões Sempre, evidentes, aí sempre. junto, né, com, no caso a Naira, que é a terapeuta, vai trazer a tomada de consciência e a identificação de onde é que está o probleminha, né? Quem que Exatamente. está, e em terceiro, então, seria a aplicação da técnica Reiki para fazer o alívio daquilo que já está somatizado no corpo. Exatamente, exatamente. E aí nós vamos verificar o que está acontecendo com aquele órgão. O que foi que causou? Foi um homem, uma mulher? Não está se dando bem? Por quê? Como? Então, a pessoa vai ser analisada, vai verificar por que isso está acontecendo e para tentar perdoar e seguir a vida dela em frente com saúde, gente, com muita Então, saúde. é um trabalho que, assim, envolve a dedicação também de quem está buscando, né? Porque Sim, você vai sim, ajudar na tomada de consciência, na identificação, né? Deixar mais claro aquilo que até então estava nebuloso. O reiki vai ajudar tudo. na questão principalmente dos sintomas, né? Dar uma maior qualidade de vida para a pessoa, mas aí tem o dever de casa, né? Que a pessoa vai Sempre. olhar para a questão do perdão, dos seus, enfim, equilíbrios ou desequilíbrios para modificar também a sua forma de agir, certo? É Sempre, por esse caminho, né? sempre. Porque, assim, tudo a gente tem que modificar os nossos caminhos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Sempre, gente, nós temos que modificar, trazer sempre pensamentos bons. Lógico, não é 24 horas por dia que nós vamos conseguir fazer isso. Sim. Porém, a hora que a gente cai em si e fala, meu Deus, estou pensando coisa errada, viu? Para, coloca pensamentos bons, coloca uma emoção boa, lembra de algum passeio que fez, de algum passeio gostoso, de alguma pessoa, de algum filme bom que assistiu, que riu. Tenta sentir alegria, traz alegria para o corpo,
traz alegria para as emoções, tenta sentir essa energia da alegria e vai mudando. Quando a pessoa perceber, gente, ela já conseguiu, não vou falar 50%, mas 30% já está bem. Aí, mais um pouquinho de trabalho, 50%, 60%, 70%, e de repente a pessoa vai falar assim, olha, eu já não tenho mais aquele problema. Olha que interessante. Sim. Ela mesma vai perceber, entendeu? Ela mesma. Posso fazer algumas perguntas de algumas áreas específicas do corpo? Pode. Para matar as nossas curiosidades a respeito, né, das mensagens que o corpo nos traz. Questões relacionadas à parte do nosso coraçãozinho, coração. Coração, as nossas emoções. Não, gente, o nosso coração, ele traz mágoas do passado, né? Aquelas mágoas que nós deixamos, ficou lá no passado, com pai, com mãe. O nosso coração é a nossa bomba principal. Aqui que nós temos que aliviar as nossas mágoas, os nossos sentimentos mais assim profundos. Então, o nosso coração, a gente sempre tem que nos aliviar, pensar sempre positivo, trazer alegria, trazer a paz, o contentamento, tentar e também deixarmos de ser acumuladores. Acumuladores também? Acumuladores. Por quê? Toda pessoa que é acumuladora, ela vai ter problema cardíaco. Impressionante, né? Mas é verdade. Por quê? Porque o acumulador é uma pessoa que gosta de acumular tudo e ele não quer soltar nada. Fica acumulando ele tudo que não é bom e guarda aqui, ó, no nosso coração. Então, a gente tem que soltar, tem que deixar aí, porque o nosso coração vai se sentir livre, leve e solto. Viu? Ai, tenho que limpar o guarda-roupa. Eu tenho que me livrar de sapato, de roupa, disso, daquilo. Se livra. Se livra por quê? O acumulador, com o tempo, ele vai gerar problema cardíaco. Olha que interessante, né? Então, a gente já vai identificando para modificar o nosso comportamento. Exatamente. Olhos, visão. Então, os olhos, ele tem várias, porque assim, nosso olho, às vezes, ele tem miopia, que você não consegue enxergar de longe. Por que você não consegue enxergar de longe? Tem a gente que não consegue enxergar de perto. Então, tem várias características. Então, o olho seria até interessante fazer uma live só dos olhos, porque é impressionante os nossos olhos, gente. Ele é assim, cada situação do nosso olho significa uma coisa, que a gente não consegue enxergar de longe. Por que nós não conseguimos enxergar de longe? O que é que está embaçando a nossa vista do futuro? O que a gente não consegue enxergar o futuro? Por que a gente não consegue enxergar o futuro? Aí a gente fica míope. Aqui, vendo de perto, por que a gente não consegue enxergar aqui de perto? O que eu não consigo enxergar, ler, tem que colocar aquela lente e tal? Por que eu não consigo enxergar? O que está me afastando de ver as coisas de perto que estão acontecendo aqui perto de mim? Entendeu? É interessante o olho. O olho é uma live sozinha dele. Olha que interessante, não? Pode mais uma? Pode. Bexiga, problemas de urina, enfim. De urina. Então, o problema de urina é assim. A urina, ela é... O canal da urina, a bexiga, ela é como se fosse assim, igual nossas lágrimas. Então, às vezes, a pessoa é aquela pessoa durona. Ai, meu Deus do céu. Acontece um problema, ela não chora. E a urina, ela tira todas as coisas ruins do nosso rim, né? Se a pessoa não chora, ela é aquela pessoa durona, ela guarda todo aquele ressentimento, a urina, a bexiga, vai reclamar. Ela vai dar cistite, vai dar infecção na urina. Por quê? Porque a pessoa tem que colocar para fora aquele sentimento, aquelas mágoas, aquela dor que ela sentiu, que ela sente. Como? Chorando, tirando, colocando as lágrimas para fora. Chore quando... eu não consigo chorar. Assiste um filme triste. Dá uma ajudinha, Dá né? uma ajudinha. Faz alguma coisa para você. Meu Deus do céu, eu não consigo chorar. Viu?
Faça alguma coisa, lembre-se de algum momento triste, porque todos nós temos nossos momentos tristes. Coloque aquilo para fora, toda aquela emoção, todos aqueles traumas, toda aquela coisa. Você vai ver como você vai se aliviar e vai aliviar a bexiga também. Que interessante, né? O intestino, que está na mesma região, também tem essa função, é um pouco diferente? O intestino é totalmente diferente. O intestino, ele é um órgão à parte, que ele tem muitas possibilidades, inclusive está relacionado com o nosso trabalho. Trabalho? O nosso trabalho profissional, é a nossa profissão também, é o nosso intestino. Se a gente está com algum problema... Para quem está com problema no trabalho, olha lá, o Nair falando sobre o intestino. E também com o nosso futuro. Gente, intestino é assim, se você está com algum problema com o chefe, cuida do seu intestino, tá? Veja bem o que o intestino está falando para você, porque é muito importante. É muito importante a gente verificar isso, tá? Olha que interessante, né? Só dessas perguntinhas aqui, o quanto de informação, né, a Nair nos trouxe para que haja essa consciência, né, essa reflexão nossa aqui que estamos acompanhando essa aula hoje de linguagem do corpo, né? E principalmente fazer alguma coisa diferente, sim, né? Sempre. Para que realmente as coisas possam ser trabalhadas e o nosso corpo fique mais aliviado, mas que a gente possa seguir adiante, né? Sempre seguir adiante, gente, sempre seguir adiante. Então, assim, sempre também não colocar culpa em ninguém. Ai, porque eu estou assim por causa da culpa de fulano, ciclano, beltrano, nada disso. A culpa, ninguém é vítima de ninguém, né? A gente tem que entender que tudo que a gente está passando, a gente atraiu, enfim. E devemos também analisar uma coisa, gente. Sempre nós devemos honrar nosso pai, honrar nossa mãe, né? Que são nossas raízes, né? Porque eles que nos fortaleceram, eles que nos fortalecem. Nos deram a vida, né? Exatamente. A nossa autoestima, a nossa inteligência, eles nos levam à cura, né? De todas as nossas doenças. Perdoar pai e mãe, abre a porta para a prosperidade financeira. Olha que interessante. Salva casamentos e até pode trazer um novo amor para quem não delícia. Tem ainda, não é? Então, assim, as nossas raízes, que são nossos pais, né? Eles precisam ser adubadas, nossas raízes precisam ser adubadas pelo amor, pelo perdão, profundos. Só assim mesmo, gente, nossos antepassados vão descansar e eles vão se libertar e os nossos descendentes serão frutos brilhantes e transformarão o nosso planeta Terra num ambiente muito melhor. Olha que bacana, que bonita a mensagem, né, que a Nair deixou, e realmente, assim, algo muito importante, né, quando ela traz essa questão de pai e mãe, é as nossas raízes, como Exatamente. Você bem disse, né, é a nossa relação mais profunda com a vida, porque dali surgiu a vida, Exatamente. Né? Então, todos os traumas, todos os desalinhos, todas as nossas frustrações, que a Nair já mostrou que reflete no corpo, podem sim vir dessa relação original, né, que é a vida, e a vida vem ali dos nossos pais. Então, olhar para os nossos pais, trabalhar realmente esses aspectos em nós, tanto, né, quando nós colocamos os nossos pais lá embaixo, né, criticamos, julgamos, achamos menores do que nós, mas também fica aqui o nosso pensamento de quando a gente os coloca muito lá em cima, né, porque aí a gente também está tirando os nossos pais da função de ser um homem, uma mulher, ser humano comum, e está os colocando na posição de super-heróis, né? E aí, qualquer momento que eles falharem, vai gerar aquela quebra total Exatamente. De expectativa, e aí vem o sofrimento, vem as críticas, vem o julgamento, né? Então, o ideal Exato. É olhar para eles realmente como um homem, como uma mulher, enfim, como pessoas que têm toda a capacidade de acertar, mas também têm o direito de errar, também, assim como nós, é claro, né? Exatamente. Afinal de contas, eles são seres humanos como a gente, tiveram uma criação lá no passado. Gente, olha só, agora que nós estamos tendo uma criação, sei lá, um pouquinho melhor, escolas, tem que pensar o seguinte, nossos pais tiveram escolas? Como é Muitos que não, né? Muitos não, eles nem foram em escolas, às vezes moravam em fazendas, vieram de outros países, né?
e não tiveram oportunidades de estudar, enfim, só pensaram em trabalhar para criar uma família um pouquinho melhor num país diferente. Sim. Então, a gente não pode crucificar nossos pais de jeito nenhum. Eles nos deram o que Sem tinham às dúvida. mãos. Essa é a E verdade. além de ser importante, né, para eles, né, pegando aqui o gancho do assunto de hoje, da linguagem do corpo, da nossa saúde, é importante para nós mesmos, né? Exatamente. Então, assim, se você olha para essa relação, para essas questões, né, começa a pensar por você mesmo, né? Olha, para você ficar bem, para o seu autocuidado, né? Talvez o caminho seja começar por aí, olhar para essas raízes, né? Olhar para a fonte da vida, para entender onde é que está o possível nozinho ali, né? Exatamente. E você sabe que a gente tem muitos nós, né? A gente cria, na vida, a gente vai criando os nós, e geralmente com nossos pais. E é verdade. A gente tem um nozinho aqui, um nozinho ali, viu? Vamos nos desfazendo desses nozinhos, porque é muito importante a gente deixar o caminho livre, livre para nós, para o nosso interior, para nós mesmos, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, nossas emoções. Sempre, gente. E pense sempre assim: eu preciso pensar no melhor para mim. O que é o melhor para mim? O melhor para mim é ficar bem comigo, bem com as pessoas ao meu redor, bem com o meu planeta, com as pessoas, meus vizinhos, meus amigos, né? Enfim, bem com todos, tá? E bem com Deus também, tá bom? Olha que excelente dica, né? Aproveitando, né, esse assunto do bem-estar, da saúde, do cuidado com o nosso corpo, quero aproveitar para convidar você que está acompanhando através do 730M ou através do Facebook, YouTube da Rádio Cidade Jundiaí, convite do nosso Retiro Inspirar, né, aqui na Serra do Japi, do dia 4 ao dia 7 de setembro, numa chácara bem gostosa, em meio à natureza, para ter um pouco mais esse autocuidado. Sim. Tem prática de yoga, tem práticas que vão ajudar realmente nesse equilíbrio emocional, vai ter o contato com a natureza, tem meditação, tem bastante coisa, uma comida bem gostosa para a gente se deliciar nesse encontro. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, Lucas Anzolin, tanto no Facebook ou no Instagram, Lucas Anzolin, ou Espaço Inspirar, Facebook e Instagram, tá bom? Então fica o convite aí para turminha, né? Nós estaremos lá, né, Nair? A gente vai estar aproveitando bastante muito da natureza e dessas práticas maravilhosas, né? Todas elas, gente. Nós lá vai ser todos nós, os terapeutas daqui do Espaço Inspirar, estaremos lá ajudando, aplicando todos os nossos conhecimentos com as pessoas. E vai ser serão uns dias maravilhosos. Ótimo. Né? Aproveitando, então, né, o convite e já estamos chegando ao nosso finzinho de programa, gostaria que você deixasse as suas palavras finais, a sua mensagem para quem está nos acompanhando no programa de hoje. Gente, então eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Lucas pelo convite e a Rádio Cidade também. E assim, pensar sempre no positivo, em melhorar a vida, em melhorar tudo, o nosso interior, conhecer melhor a nós mesmos, tá? Sempre pensar positivo. Precisou de ajuda? Busque ajuda de médicos, de terapeutas. Não fique sozinho. Não se sinta sozinho. Busque ajuda sempre. Muito bom, sempre busque, né? Que é o que eu falo sempre, né? Busque por você, né? Se algo não está legal, se algo está incomodando, né? Busque por você. Não espere a doença se desenvolver e ficar cada vez mais séria. Não espere aquele incômodo emocional que está surgindo agora, se aprofundar e daqui a pouco se transformar em algo maior. Não espere que aquela coisinha que está martelando na sua cabeça, né, fique realmente também maior, porque assim como, né, as doenças físicas, e os médicos falam muito isso, né, a prevenção é sempre o melhor caminho. E qual a prevenção relacionada à nossa mente, às nossas emoções? É esse autocuidado diário. É a prática, é você observar e principalmente, né, como a Nair frisou várias vezes, a partir do ponto que você observa, você consegue fazer algo de diferente para resolver aquela questão, né? Outras que talvez serão mais crônicas,
por mais que elas vão permanecer na trajetória de vida, ainda assim é possível ter uma qualidade maior na vida, né? Olhar para situações diferentes e até mesmo aliviar a dor emocional relacionada a alguma questão física crônica. Só de aliviar a dor emocional, né, como a maioria das pessoas falam quando conseguem soltar essas memórias, esses conflitos, né, como se tivesse tirado uma tonelada das costas, do coração, né? Exatamente. Até a gente fala, nossa, parece que aliviou, né? Porque solta mesmo, né? Solta a tensão, solta o peso, e aí a vida vai ficando mais fácil, né? Não é por mim, não é pela Nair, não é por ninguém fora, é por você que está acompanhando, assim como eu busco por mim, a Nair busca por ela, Sim, né? Cada um sim. busca por si mesmo. E claro que quando chega um ponto da nossa vida que alguma situação já esteja realmente um pouquinho mais séria, mais grave, cabe sim nós termos a compreensão e às vezes também a humildade, né, Nair, de ir buscar ajuda, sempre. Seja no médico, que como a gente falou, sempre é muito importante, jamais o que nós estamos falando aqui tira a responsabilidade de você buscar um médico, mas também buscar as outras especialidades que podem te ajudar de uma forma mais específica naquilo que você precisa. Então, uma terapia, por exemplo, o Reiki, que a Nair falou, que ajuda muito nessas questões, seja uma constelação familiar, seja uma meditação, ou seja uma caminhadinha em volta do seu quarteirão para conseguir relaxar um pouquinho, Exatamente. né? Comece por aquilo que é possível. E aí, aos poucos, as coisas vão seguindo adiante. Então, agradecendo a todo mundo que acompanhou o programa de hoje, quem deixou seus comentários aqui, a Áurea deixou seu comentário, a Maria Pereira deixou seu comentário, a nossa ouvinte Fatiminha deixou o seu comentário, a todos os outros que nos ouviram, que nos assistiram, mas não deixaram seus comentários, também fiquem à vontade, se quiserem deixar perguntas, quiserem deixar alguma sugestão, e depois, se puderem também, compartilhe essa live com as pessoas que você gosta, para que elas possam também entrar em contato com esse assunto bem bacana, foi um assunto muito legal, né? Muito obrigado pela presença também. Eu que agradeço. Bom?